Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do ACACI o podcast da ACACI. Hoje eu estou aqui com mais uma convidada super especial, a Lindy Dias. Ela é mãe, estilista, empresária, foi assistida pela ACACI e está aqui para conversar com a gente, um bate-papo leve, gostoso. Muito obrigada, primeiro, pela sua presença aqui com a gente, Lindy. Eu que agradeço, é um privilégio estar aqui falando em nome da Cássia e com você também. Lindy, você é 47 anos, mãe, empresária, estilista e foi assistida pela ACACI. Conta um pouquinho a história aí do Diego, hoje com 27 anos, curado, mas você passou um período bem difícil, né? Conta pra gente como é que foi. Então, creio que como todas as mães, né, que passam por essa fase difícil da vida, eh, foi um susto muito grande. Eu tinha, na época, só ele, né, mesmo, e 8 anos? ele tinha 8 anos, quando começou com uma dorzinha nas costas, aí eu levei ao médico e foi indo. Depois ele ficou internado e o diagnóstico dele de câncer só veio, na verdade, 3 anos após a internação dele e aquela investigação para ver o que ele tinha. 3 anos 3 depois. anos após. Então é muito difícil. É aí que eu gosto de enfatizar o apoio da Cássia. Quando entrou a Cássia, a desconfiança de que ele poderia estar com câncer na coluna foi um epidimoma, o nome do câncer na época. E foi muito importante o apoio da Cássia, porque a Cássia paga o custo, né, dos exames, que são caríssimos. Eu me lembro que na época era R$ 1.400 uma ressonância, então era muito difícil fazer assim. Quando se está com filho com câncer, eu parei minha vida inteira para ficar por conta, né? Falta recurso, falta renda, o Muito recurso. trabalho. Para-se tudo na vida, todas as áreas, para ficar cuidando de um filho. Eu morava no hospital com meu filho. E ele chegou a usar cadeira de rodas antes do diagnóstico, que assim que percebeu, foi feito a cirurgia o mais rápido possível para retirar o tumor que estava localizado na coluna lombar. Ele sofria muito com dores e a gente ficava lá por conta disso, né. Então Até essa que, fase foi muito difícil. até que idade isso? Dos 8 ou De provavelmente 8 antes, né? Um pouquinho quando começaram as dores, até que idade? Então, o período crucial, ele tinha 8 anos até 11 anos que foi feita a cirurgia. E aí depois tem a recuperação. Aí inicia-se os 5 anos de tratamento, né, mas a fé, né, e o cuidado médico, a dedicação dos profissionais, o apoio da Cássia, o apoio dos familiares, né, meu esposo foi muito junto comigo, minha família toda, também os familiares se juntam, os amigos, os voluntários se juntam. Então, há um período de 5 anos para o tratamento, né, após o diagnóstico. Deixa eu voltar numa questão importante, antes da gente entrar na CAS novamente. O sintoma que ele teve, que ele apresentou, foi uma dor na coluna, foi isso? Ou Então, teve febre, teve outros sintomas? cada caso é um caso, né. A Cássia enfatiza muito vários pontos para as mães, as pessoas ficarem atentas a isso, aquilo, né. No caso dele, o que que foi? Como é que No foi? caso dele, ele teve uma dor muito forte na coluna e parou de funcionar a urina. Foi muito difícil, porque eu tive que fazer um curso para colher a urina dele de 4 em 4 horas, usava aquela quantidade de material que custa caro, a esterilização, você mantém o ambiente extremamente limpo, então é muito difícil. Mas cada caso há um sintoma diferente. O dele foi paralisar, às vezes paralisa um órgão específico, né? Uhum. Na região ali. Então ele foi a motora inferior começou a afetar e antes de fazer até chegar ao ponto de fazer o diagnóstico, ele ficou usando cadeira de rodas, inclusive. Paralisou mesmo. Paralisou, ia paralisando aos poucos. Então, assim, às vezes um problema que retém um movimento, né, em um órgão específico. No caso dele foi assim, mas cada caso é um caso. Você, como eu, mãe, assim, eu sentia leiga, às vezes, nesse assunto, antes de se deparar com isso ou estar nesse meio, né? Você desconfiou em algum momento que pudesse ser câncer ou um tumor, algo assim, quando as dores começaram?
Então, assim que iniciaram as dores, ele começou já a fazer tratamento no hospital, normal, assim. Mas a gente não quer acreditar, não, tá? Sinceramente, a gente, mesmo quando está... tem a fase da negação, né? Tem várias fases que a gente vive. Mesmo estando com desconfiança, a gente não consegue... É muito difícil, às Aceitar. vezes. Então, quando houve o diagnóstico mesmo, ele já estava tão crítico que eu quis foi tratar logo o que pode fazer para tirar isso daí, né? Uhum. Mas no caso dele foram muitos anos depois, 3 anos, que é bastante, né? Mas se fosse no início também, porque a mãe quer tirar o que está incomodando o filho de perto, A né? dor, principalmente, É a né? dor, o que causa a dor, né? O que causa aquela dor? Então, assim que descobriu, já foi tirado um médico excelente. Graças a Deus tem a equipe Grandes profissionais, né? Eles trabalham com amor mesmo lá no hospital, sabe? Quem escolhe cuidar dessa área aí, eles trabalham com empenho que é muito gratificante até, sabe? Nos conforta ver os profissionais qualificados, se qualificam e tratam os pacientes com muito amor e faz o máximo que é possível. E faz toda a diferença, né? Isso faz muita diferença, né? Porque buscar conhecimento e praticar, né, faz muita diferença. E agora eu queria que você falasse um pouquinho como uma mãe se sente diante dessa situação, né? Quem está de fora já percebe quão doloroso é, o quanto uma mãe tem que ser forte, o quanto ela abdica totalmente da vida dela, às vezes do relacionamento, do trabalho, de outros filhos. Quem tem mais filhos, já entrevistei outras mães, infelizmente tem que esquecer aquele período dos outros filhos para cuidar daquele que mais precisa, que está internado, que está com dor, que está passando por um tratamento muito agressivo às vezes, né? Como uma mãe se sente nesse momento? Então, eu percebo que existem 2 lados. Um que você fica muito fragilizado, muito difícil, que você fica... e outro que você levanta e vai ser guerreira lutar, sabe? Você sente muita dor, mas você não transparece a dor para ele. Eu chorava muito escondida, elas choram muito escondido, porque a criança precisa estar forte. Tem uma parte que o médico falou, ó, proporcione momentos bons. Então, eu, como mãe, vivia proporcionando, tentando fazer alguma coisa para ele. E a Cássia oferece muito isso, momentos bons, né? Então, a gente buscava isso, fugir daquele máximo que te deixa quase louca, levanta a cabeça e vai lutar pro seu filho. Sente dor extrema, pior que num órgão seu, mas você vai lá e levanta e fala, isso eu não vou deixar meu filho... A gente não entrega o ponto, não, sabe? Vira uma leoa, né? Não, você vira literalmente uma leoa. Sai daqui, o que está fazendo isso? E vai sair. O que eu tenho que fazer para isso sair daqui? É assim que a gente fica. Você chora, chora. E outra coisa, larga tudo. Infelizmente, às vezes, algum marido abandona, de tão difícil que é, né? Para a mãe é bem Muitas diferente vezes. mesmo. Para a mãe é bem difícil que ela não larga, não, tá? Eu larguei tudo. Tudo mesmo. Eu morei no hospital, dormia nas cadeiras, agora não tem mais, já tem, né, uma estrutura bem diferente, graças a muitos voluntários, já tem uma estrutura diferente lá. Mas antes era cadeirinha branca, que a gente dormia nas cadeiras por tempo indeterminado, não importa se você vai ficar com seu filho ali, acabou, sabe? Então, assim, você levanta a cabeça e vai lutar. O dia que você tá mal, você chora. E tem muita gente que abraça a gente, sabe? Isso é muito bom. Tem muita gente que abraça. Que O nosso acolhe, olhar né? tem que ir para esse lugar. Sim. Tem que procurar essas pessoas que acolhem, os voluntários, as pessoas do hospital. Então, a gente tem que voltar o olhar não só para o fato difícil, mas... A fé também, eu gosto muito de enfatizar a fé, né? Que a gente tem que crer que Deus está ali, Deus tem poder para providenciar o que é necessário. Então, agora eu vinha pensando ali no caminho, as minhas necessidades básicas foram, sim, supridas naquele momento. Sim. Porque, humanamente falando, você não tem força não, tá? Mas eu falo para as mães, tem sim. Sabe, as mães... Eu dei curso de corte e costura durante 6 anos na casa, como voluntária, após o tratamento do meu filho. E eu falo para elas, eu sou mãezinha igual a vocês. Ei, levanta a cabeça e vai. Não entrega os pontos, não. Sabe? Então, a gente agarra muito essa força que a gente acha que não tem dia que você acha que não tem força. E aí você ajuda o próximo, né? Você agora, acha que não tem força, você está agora... Exatamente. Então, de exemplo, de acolhimento para outras mães. Eu faço dia de beleza com elas. Vamos fazer dia de beleza com as mães, tá? Antes de falar como você se tornou voluntária,
Como que a Cassi entra aí nesse contexto? Quem vai na Cassi conhece um ambiente tão lindo, tão acolhedor, onde as mães têm um quarto para descansar, com ar-condicionado, com banheiro privativo. Parece que é, ai, mas é muita coisa para uma mãe que precisa de um dia de descanso, né? Tem uma brinquedoteca para essas crianças que são crianças, precisam dessa parte lúdica também, né? Como que a Cassi entrou, nesse momento? O que que ela significou para você? Então, a Cassie, um ponto chave, assim, que eu gosto muito de enfatizar, foi justamente o os exames caríssimos, né. Quando ele estava num estado muito crítico, que o hospital não podia fazer aqueles exames muito caros lá, porque há um limite né, uma demanda, e ele não conseguia tudo que era necessário. E aí a Cássia entrou justamente isso, patrocinando o exame que foi caríssimo e diagnosticou imediatamente que daí o hospital fez a outra parte, que foi fazer a cirurgia, entendeu? Pagando um exame que custa caríssimo, sabe? Suprindo a necessidade básica, que é comprar fralda quando você não tem dinheiro para comprar fralda. É uma cesta básica para o restante de criança que fica em casa com os outros familiares, né, então isso é muito importante. Você tá aqui e falar: "Meu filho de lá tá comendo o quê?", né. E tem também várias outras atividades que nos tiram um pouquinho desse mundo de loucura que é pensar que o filho vai morrer. Quando chega o diagnóstico, parece que fala assim: "Seu filho vai morrer", né, câncer parece isso: "Seu filho vai morrer". O Aí eu coração falei chega a parar, né? é, não, aí você tem que respirar e falei: "E tem a Cássia e muitas outras coisas que nos ajuda", Eles né. pegam na sua mão e vamos embora, É, né? sim, sim. Aí chega mais gente e aí você fala e você vê outras pessoas, outras mães, né, a união das mães também, você ouve casos, a gente falar, desabafar, falar uma com a outra, a união das mães é muito importante também, sabe. E aí você se tornou Falar: "Eu não estou sozinha". sim, aí você se tornou voluntária e aí vem essa outra parte também de cursos profissionalizantes para as mães, que elas também precisam voltar para o mercado de trabalho depois de tantos anos parada, e aí tem uma renda extra que até naquele momento elas podem estar fazendo algo, produzindo algo, né. Você decidiu se tornar voluntária depois de passar por isso? Sim, meu filho ainda estava em tratamento, né, Uhum. eu tive essa visão, assim, porque eu nunca gostei de muito de ficar estagnada, é isso que eu enfatizo as mães também, não fica estagnada Uhum. não, choramingando só pelo canto não, vai, levanta e faz alguma coisa. Então quando você faz pelo próximo, nós já temos isso na nossa essência, de ajudar as pessoas. Temos que ter isso em prática, de ajudar. Você se sente muito bem que você ajuda. Eu falei: "Eu quero fazer alguma coisa, não só ficar agarrada no caso do meu filho". E aí eu percebi que a casa precisava de ajuda, para ajudar os outros a gente precisa de ajuda. E aí eu falei: "O que que em que eu posso te ajudar? Pega o que você tem e vai usar, né". Aí eu tenho essa habilidade, graças a Deus, esse dom, né, de aí eu fui, sentamos, programamos e foi ótimo, sabe, ensinar as mães. Lá era bem precário na época e agora está muito bonito. Tá O muito espaço lindo, está né? lindo. Tá lindo. Muito apoio de voluntários para fazer um espaço lindo que tem lá agora, sabe. E é lindo a gente frisar isso, a questão de ser voluntário. Muita gente fica assim: "Ah, mas como que eu vou ajudar?". De qualquer forma, tudo é ajuda. É um curso, é uma palavra, é ler uma história, é levar uma cesta Isso. básica, é participar de um evento que eles precisam, né. Uhum. Tantas formas de ajudar como voluntário. Sim, você viu, você entrevistando aqui, você está ajudando? Pois Então, é. isso tudo é forma de ajudar. Nos bastidores, cada pessoa tem uma habilidade, sabe, a gente se doar um tempinho, muito pouco, sabe, que seja, é muito para as pessoas que estão para a Cássia, que está querendo fazer um algo a mais, né. Ela sozinha não consegue, então com a ajuda dos voluntários a gente consegue suprir as necessidades das mães, E é um sim. trabalho de formiguinha, De porque fo para quem não tem ideia, o George, o assessor, me passou, só a conta de energia da Cássia, R$ 15.000. Uhum. Então, quando você pensa que a Cássia, ganha muito aqui, não, é muito custo. Só um exame, R$ 1.000. E quantas crianças estão ali assistidas? E eles não ajudam só as crianças que estão ali, eles dão apoio a toda a família que precisa desse Uhum. acolhimento, né? Uhum. E é um trabalho multidisciplinar, fisioterapeutas, nutricionistas, são eventos, são muitas coisas desenvolvidas. Então, assim, é só querer e se doar mesmo para ser voluntário. É muito importante, ajuda de empresário, ajuda de trabalho, seja o mínimo que seja de conhecimento, às vezes a Cássia pede um produto pequeno, que aquilo ali vai fazer um lanchinho, sabe. Então é muito pouco.
para a gente que é voluntário e é muito para as pessoas, que aquilo é um trabalho de formiguinha mesmo. E aí São os chega. funcionários, né, que precisam estar fazendo funcionar o ambiente, tudo higienizado. São todos os setores que. Então, qualquer habilidade que a pessoa tiver é útil, sim. Basta agendar uma entrevista, né, num setor social e é feita essa análise e é feito. E outra coisa, você pode escolher o que você quer oferecer, pode oferecer o tempo, sabe? É tempo para fazer uma venda em um evento só. Às vezes não é coisa que material, mas a pessoa em si estando lá para colaborar com alguma coisa Verdade. também. Então, basta você falar. Quando você ajuda, você que é ajudado, você está saindo do seu mundo de egoísmo, você está ajudando o próximo, você é alimentado como ser humano, sabe? Então, tem uma satisfação que, para mim mesma, eu falo: parabéns, você está fazendo muito bem. Isso aqui na mente minha, sabe? Na mente da gente, deixa esse recadinho, né? É. Hoje tá ruim, mas você viu como você faz? Você faz coisa boa, Você assim. foi prestativo, né? Isso, Você foi empático com o outro, solidário. exatamente. Você lutar por uma causa única, e eu falo que o que você está doando sabe o quê? Amor pela vida. É amor para que uma vida passe a existir. É sério isso, né? Você doa o que você tem, o que você pode, para que uma vida continue existindo. Pelo menos a gente tenta, né? Que infelizmente nem todas, mas a gente tenta. E é assim feito. O meu filho é um exemplo de que foi cuidado. O exame que ele fez diagnosticou onde e como estava, e aí 24 horas depois de receber, foi feito aquele diagnóstico, conseguiu uma vaga que ele fez a cirurgia e retirou uma coisa que eu estava sofrendo há muitos anos. Então, pensa, o diagnóstico, pagar um exame, quanto é importante na vida de uma pessoa. E aí, pra gente terminar, como é que tá o Diego hoje? Fiquei sabendo que ele tá arrebentando nos exames, passando em concursos. Fala pra gente. Então, o Diego é muito esforçado, e isso também é um ponto que eu gosto de falar com as mães. Ele é forte, então seja forte. Eles são muito fortes. Eles são muito fortes, sabe? Eles tiram de dentro. Então, o Diego, ele foi muito esforçado. Eu relembro cada fase que a gente vivia. Então, dentro deles há uma força superior tão grande que a gente não se dá também o direito de ficar se lamentando, não. A gente tem que seguir, visualizar como os meninos são fortes, sabe? Sim. E ele é muito dedicado. Eu pegava na escola eu ia na escola, pegava as tarefas que a professora fazia, e ele lá na internado fazia as tarefas. Ele não foi reprovado tempo nenhum. E aí foi passando, quando ele fez a cirurgia, que voltou, pouco tempo ele ficou sem ir frequentar a escola, mas eu pegava. Então ele foi passando as etapas. Ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, concluiu tudo, com apoio da escola também, as escolas apoiam muito. E aí ele foi se esforçando muito e passou no ensino médio, técnico do IFES, ele conseguiu estágio na CELO, ele conseguiu entrar na Faculdade Federal do IFES, que é super difícil, passando por processo seletivo, tá? Muito Que ele difícil. gosta, ele gosta de passar pelo processo seletivo. Esses meninos são fortes demais. Filho de uma mãe forte, né? Tem exemplo em casa, né? Então, a gente acha que a gente não é forte, mas a gente é sim. E agora ele passou num outro concurso também. Então, ele passou no estágio para o nível, para a faculdade, está fazendo o estágio. E nesse meio tempo, na mesma época do estágio, ele fez o concurso para a Petrobras, que está em processo. O nome dele já está na lista de aprovados lá, tá? Mas não foi chamado ainda, não. É um vitorioso. Sem dúvida. Eles são vitoriosos. Eles são. Eu Pra falo gente- como um todo, assim, sabe? Eles são. Eles são, com certeza. Para a gente terminar, deixa um convite, deixa uma mensagem, fala com outras mães aqui que estão assistindo a gente, que vão assistir, que estão passando aí pelo esse início tão difícil, né? Que é receber esse diagnóstico. Então, para as mães eu gosto de falar, você é forte sim. Então, foca nessa parte que você é forte e fortaleça mais ainda seu filho. Só uma fase, a fase passa, é a fase difícil que te deixa mais madura. E busca a força interior, busca fé,
busca os apoios. Tudo que tiver de bom, aproveite. Tudo que tiver de bom. O médico pediu para aproveitar, eu aproveitei. Foi muito... Essa parte fez grande diferença. Quero falar para elas que buscam autoconhecimento para ver em que você é boa e desenvolva aquilo, sabe? Para si mesma e para as outras pessoas também. Que seu filho vai ver isso e ele vai ajudar também na fase difícil. E como mãe, eu quero agradecer a Cássia também, né, gente? Agradecer os voluntários, sabe? Que isso faz grande diferença. Somos privilegiados, que nem todo estado tem isso não, tá? Não é em todo estado que tem isso. Uma Cássia, um grupo de pessoas se preocupando com a vida. Que isso aí é se preocupar com a vida, né? Então, foca nessa visão de que somos privilegiados. Vamos parar de olhar defeito, porque a gente fica chateado, você fica, né? Então, foca nisso tudo e busca o melhor de si para... E você é forte, sim. Parece Sim. que não é, mas é forte, sim. Lindy, muito obrigada por compartilhar com a gente a sua história, esse depoimento de vitória, de garra, de sucesso. Hoje você é uma empresária, voluntária. Obrigada mesmo e parabéns pela sua força, pela sua dedicação, por esse exemplo para outras mães, tá? Tá. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Por falar em Vitória, depois disso tudo, eu tive uma filha que se chama Vitória. Que coisa linda! Eu não conseguia nome para minha filha, gente. E aí eu acordei um dia, eu digo que foi Deus que colocou na minha mente Vitória. Eu falei, de verdade, Senhor, a palavra Vitória, todo mundo vai chamar Vitória. O que aconteceu com meu filho foi uma grande vitória. Verdade. Infelizmente, nem todos têm esse privilégio, né? Mas a gente tem, sim, casos que a gente se alegra com os outros. Entendeu? Quando um consegue, a outra que não conseguiu se alegra também. Então, minha filha é muito vitoriosa também. O sonho dele era ter uma irmã, e quando concluiu, no mês que concluiu o tratamento de 5 anos, eu engravidei. Que lindo. E aí temos essa parte positiva, para alegrar o coração das mães. Final mais do que feliz, né? Com um presentão aí, a Vitória. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Histórias lindas como essa você assiste aqui no ACACI Cast. Tá só começando, vem muitos episódios aí pela frente. Fica com a gente. Tchau, tchau.